Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gravando aqui mais uma aula de História, professor Dalton. Sim, ainda estamos aqui. A camiseta ainda é a mesma. Não estou gravando no mesmo dia, apesar de não ser mais no mesmo horário da aula anterior. Hoje a gente vai finalizar aqui essa parte sobre a participação dos negros aí no início da história do Brasil, falando um pouquinho sobre futebol. O futebol chegou no Brasil através de Charles Miller, um inglês, trouxe o esporte para cá no finalzinho do século XIX. Mas, quando a gente fala de futebol no Brasil, a gente tem que entender que o futebol foi durante muito tempo um esporte elitista. Nós tínhamos poucas pessoas, que praticavam o esporte e essas pessoas eram brancas. Eu produzi aqui um texto aqui para vocês, isso foi porque tinha um pelo voando, tá, gente? Desculpa. Produzi aqui um texto aqui para vocês para falar a respeito disso aí. Espero que vocês gostem. É importante saber um pouquinho mais da cultura do nosso país e o esporte, ele é um futebol é um esporte muito importante para a história desse país. Eu não sei do que seria o Brasil sem o futebol. E aí no texto ele diz que lá no começo do século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, nós tivemos aqui várias pessoas que começaram a fundar clubes, começaram a surgir aí as associações, só que elas eram elitistas. No texto ele diz que esses esportes eram praticados por clubes de engenheiros e técnicos ingleses, só pessoas importantes, pessoas que tinham um grande nível intelectual, pessoas estudadas, e que os negros e os demais cidadãos pobres, eles não podiam participar. Aí quando você tem um esporte de elite, você exige um certo nível social para que essa pessoa possa participar. Hoje em dia isso não faria nem sentido você pensar, o que faz uma pessoa ser levada a um time de futebol, a um clube, a entrar ou participar de um jogo? Aí você pode pensar, a qualidade da pessoa naquele esporte, se ela é um bom jogador, se ela tem espírito esportivo, se ela é uma pessoa determinada. Mas naquela época, a gente entendia que o esporte, especificamente o futebol, era um esporte da elite, não era qualquer pessoa que podia participar. No texto, o futebol surgia como uma oportunidade de restabelecer a ordem social embaralhada pela abolição em 1888 e pela proclamação da República em 1889. A formação dos times dentro dos clubes tinha forte orientação racial. Aqueles que não restringiam estatutariamente a brancos, ou seja, tinha no seu regimento que só os brancos poderiam participar. Cadê? Me perdi. Aqui. O acesso aos seus quadros eram seletivos por meio de preços de mensalidade e título. Se tudo isso falhasse, ainda havia a condição de que um novo associado deveria ser aceito por 2/3 dos já existentes. De forma bem simples. Eu tenho cachorros, desculpa, isso pode acontecer. Ou você tinha que ser branco, ou você tinha que ter dinheiro, e caso você não fosse branco e tivesse dinheiro, você ainda tinha que ser aceito pelos demais membros do clube. Só um instante. Luffy! Pronto, podemos continuar. Então você tinha que ser aceito pela outra parte do clube. Isso era uma maneira que eles tinham de tentar impedir que as pessoas entrassem, nos seus clubes, que eram clubes da elite. Eu fiquei de citar na aula passada o nome da novela, é Lado a Lado. Foi uma novela da Globo que passou às 18 horas, aquelas novelas das 6, que mostrava lá o Lázaro Ramos como um marinheiro, que praticava capoeira, que jogava futebol, todos os estereótipos, das áreas onde os negros passaram no início do século. Aqui nós temos uma imagem mostrando aqui um time composto por uma maioria de pessoas brancas, mas nós podemos ver pela imagem que tinham pessoas negras no time. E eles falam que os primeiros times que passaram a ter pessoas negras compondo as suas equipes foram o Bangu, Ponte Preta, o Vasco. Esses times foram os primeiros a colocar pessoas negras dentro das suas equipes. Lembrando que o negro, após a abolição, ele não foi aceito de imediato na sociedade. Existia muito preconceito. E a partir ali do início da década do século XX, primeira década, que começou a ter uma pequena movimentação desses clubes em aceitar essas pessoas para compor as suas equipes. Esse texto aqui eu vou estar disponibilizando ele para vocês depois.
Vamos lá. Alguns clubes fugiram a essas regras de impedir que os negros entrassem. Ele fala, a Associação Atlética Ponte Preta foi pioneira em ter cidadãos negros em seu quadro desde a fundação do time em 11 de agosto de 1900. Oficialmente, você tem os primeiros clubes sendo formados pouquinho depois. Ele fala aí de associação, mas ainda não é o time como a gente conhece oficialmente. Ele diz que entre os fundadores da Ponte Preta existiam negros e mulatos. O mulato, segundo a cultura brasileira, ela é a mistura do negro com o branco, do negro com o imigrante. Não seria o negro, né, raiz. Seguindo, ele fala que entre os fundadores existiam negros e mulatos, como Benedito Aranha, que fez parte da primeira diretoria alvinegra. Já Miguel do Carmo tornou-se jogador titular do primeiro elenco pontepretano ainda no ano da fundação. E aqui vem um detalhe. Quando ele fala de negros participando, eles vão perceber que esses negros eram muito bons no que eles faziam. E isso gerou um certo transtorno para outras pessoas que não queriam jogar com os negros. Ou por simples preconceito, ou porque eles se sentiam inferiorizados nas questões das habilidades físicas. Aí ele diz o seguinte... Cadê? Bem aqui, nessa parte do texto. O feitio fez com que, em 1907, a Liga Metropolitana do Brasil, publicasse uma nota proibindo... Calma, gente, é que eu estou lendo no meu computador e tem uma luz na minha cara, é difícil. O registro de pessoas de cor. Essa expressão, pessoas de cor, ela era usada nos Estados Unidos até pouco tempo, né? Então, aqui a gente tem um racismo bem explicado. Eles não queriam que os negros participassem desses campeonatos. O que aconteceu? Alguns times, como foi o caso do Bangu, optou por não participar dessa liga. Falaram, tudo bem, já que vocês não aceitam que negros participem, nós não vamos participar do seu campeonato. Continuando aqui. Em 1917, o Diário Oficial Carioca divulgou a Lei do Amadorismo. Olha o nível que chegou. Onde dizia, não poderão ser registrados os que tirem os meios de subsistência de profissão braçal. Ou seja, você pobre, você não pode jogar futebol, porque você é amador. Você não tem como custear uniforme, mensalidade de clube, você não tem um grau de elite para poder participar desse esporte. Logo, você não pode participar. É uma lei. E aí dizia o seguinte, aqueles que exerçam profissão humilhante que lhes permitam o recebimento de gorjeta, os analfabetos e os que embora tenham profissão estejam a juízo do Conselho Superior abaixo do nível moral exigido. Você tinha que estar no topo. Se você não era do topo, você não podia participar. Eles queriam, de certa forma, limitar quem entrava no clube e quem não entrava. E uma das formas que eles fizeram foi criando essa lei do amadorismo. Seguindo aqui ainda no nosso texto, ele fala, o Bangu foi muito importante na inclusão dos negros no futebol brasileiro. Porém, entretanto, todavia, o Vasco, desde 1904, já tinha aí um presidente mulato, ou seja, ele não era negro, mas ele também não era branco. Para você ver que na nossa sociedade existe o preconceito até com quem não é negro, mas também não é branco. Cara, complicado dizer, né? Mas é o Brasil. Ele diz aqui, nessa parte do texto, após conquistar o Campeonato Carioca de 23, ano de estreia na primeira divisão, com um plantel formado quase que inteiramente por jogadores negros, muitos deles contratados junto ao Bangu, o clube despertou a ira dos rivais. Você vê que esses outros clubes, eles não queriam jogar contra negros, porque eles tinham, além do preconceito, essa questão de que era um esporte para elite, que essas pessoas não deveriam estar lá, que elas não deveriam participar. Seguindo aqui para a gente fechar, a primeira década do século XX terminaria ainda dividida entre o amadorismo e o profissionalismo, entre o caráter elitista e popular do futebol, entre a supremacia dos jogadores brancos e a introdução do atleta negro. Inserção essa que mudaria drasticamente o cenário do esporte no Brasil. Aqui a gente tem o Arthur Frederick, que foi um jogador que ganhou bastante destaque dentro do esporte brasileiro, né, como um negro jogador de futebol. Pessoal, o futebol é um esporte totalmente popular hoje no mundo inteiro e ele se torna popular pela facilidade de se praticar o futebol. Você precisa só de uma bola
Pode ser uma bola de papel, uma bola de meia, uma bola de qualquer coisa que você consiga chutar e não quebrar o pé, obviamente. E a elite brasileira, durante algumas décadas, tentou segurar esse esporte para ela, mas ela percebeu que os negros eram bons nisso e eles acabaram ganhando uma participação cada vez maior. Aqui embaixo ainda tem um trechinho ainda falando sobre o racismo no futebol, como que o Arthur Frederick, que era filho de uma negra com um alemão, acabou se tornando uma figura famosa. A gente vai perceber que a profissionalização entre os negros ela começou a crescer, a gente vai ter vários atletas negros ganhando muito destaque dentro do futebol. Lembrando, esse texto vai estar disponível para vocês. Vocês têm que fazer aquelas anotações que eu peço em todas as aulas. Anotações, estar numa posição confortável. Esqueci de falar no começo do vídeo, mas você já sabe. A gente tem hoje no Brasil Pelé como sendo o rei do futebol, a figura mais importante, mas existiram outros jogadores, como é o caso aqui dessa imagem do Leônidas, que foi durante muito tempo um garoto propaganda aí do futebol brasileiro. E aí tem até a questão aqui do chocolate diamante negro que ele vendia como garoto propaganda. Você vê que o negro, no primeiro momento ele não foi aceito, mas depois eles perceberam que eles eram bons nisso e que eles deveriam participar. Eu achei interessante colocar essa parte dentro desse conteúdo para a gente ressaltar que, apesar do negro ter sofrido bastante preconceito, o negro se mostrou, na maioria das vezes, né, para não dizer todas, vencedor nas suas batalhas. Por que eu não digo todas? Quando a gente falou sobre a revolta lá da Chibata, os negros acabaram sendo punidos e levou um tempo ainda para isso resolver. Mas é através dessas lutas que o mundo vem mudando e que o preconceito vem diminuindo. Ainda não acabou, infelizmente, mas ele vem diminuindo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.